Olá, eu sou Alexandre Moura, coach e criador da Fast Coach Concurso. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a metodologia da Fast Coach Concurso, como que eu fiz para ser aprovado e como que eu faço o acompanhamento com os meus coaches, como que é feito o trabalho de coach, como que a gente consegue desenvolver mais o desempenho dos alunos durante o estudo. Bom, a minha história em concurso público, ela iniciou já faz algum tempo. Eu sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Brasília, e no ano anterior à minha aprovação no vestibular, eu fiz 6 vestibulares e todos eles eu fui reprovado. E isso me desmotivou, isso me colocou para baixo, isso me fez pensar que não era possível eu ser aprovado. Mas eu comecei a examinar dentro de mim uma forma de melhorar os meus estudos, de melhorar o meu desempenho, e essa forma ela foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. E é essa metodologia que eu ensino para os meus alunos. Eu consegui ser aprovado no vestibular de Engenharia Mecânica. Na época era um dos concursos mais difíceis, mais concorridos. Eu fiquei ali 3 pontos do primeiro colocado, estudei 6 meses para essa prova. E depois, quando eu estava fazendo a faculdade, na época a minha namorada, hoje ela é minha esposa, me incentivou a fazer concurso. Achava que eu tinha condições de ser aprovado e eu comecei, no início eu relutei um pouco, mas depois eu comecei a prestar concurso. Eu prestei o primeiro concurso, foi o da FUNAI, depois eu prestei o concurso da BIM, depois de policial legislativo do Senado Federal e depois, em 2016, de perito da Polícia Civil do Distrito Federal. Todos esses concursos eu fui aprovado, aplicando a metodologia que eu desenvolvi e que eu venho desenvolvendo também durante as minhas aprovações em concursos. Todos esses concursos eu estudei pouco tempo, de 3, 2 meses, 4 meses, e essa metodologia ela funciona tanto para curto prazo, quanto para médio prazo, quanto para longo prazo. O longo prazo eu não gosto tanto de trabalhar assim, porque eu acho que na maioria dos concursos, se a gente está prevendo estudar muitos anos, a gente está fazendo alguma coisa errada. O ideal é que a gente tenha, vamos dizer assim, aprovação em médio prazo, que a gente consiga estudar de até um ano ali, conseguir aprovação. É claro que tem alguns concursos, procurador, juiz, que precisam de estudo maior, mas a maioria dos concursos, de 6 a 1 ano, a gente consegue aprovação. Eu vou explicar um pouquinho, para mim, qual que é a minha visão de coach. Para mim, o coach é aquela pessoa que identifica o ponto inicial que a pessoa está, identifica o ponto que a pessoa quer chegar e traça a melhor trajetória em conjunto com o coach. Por que isso em conjunto com o coach? Porque o coaching ele é, em essência, um trabalho de autoconhecimento. Um trabalho em que o coach auxilia o coach a se conhecer mais através de diversas ferramentas. O trabalho da Fast Coach Concurso, o trabalho que eu faço com os meus coaches, ele pode ser subdividido em 2 grandes áreas. A primeira área é a área emocional e a segunda área, a técnica de estudos. É muito importante que a gente tenha o emocional muito equilibrado, tanto na hora de estudar, quanto na hora de resolver a prova. Então, esse mergulho em nós mesmos, que a gente vai identificar os nossos pontos fracos, os nossos limitadores, por que procrastinamos, por que ainda não conseguimos desenvolver melhor o nosso estudo. Então, é muito importante que a gente pesquise isso dentro da gente, para que a gente possa ter não só o desenvolvimento bom durante o nosso estudo, que é necessário, como um desenvolvimento bom no dia da prova. De nada adianta a gente saber o conteúdo e chegar no dia da prova nervoso, dar o famoso branco, e a gente não ir bem na prova, como eu já vi diversas pessoas. Então é muito importante essa área da minha preparação, que é a parte emocional. Então, eu aplico diversas ferramentas de coach para que a gente possa melhorar o nosso desenvolvimento, para que a gente possa se conhecer mais. Ferramentas de valores, ferramentas de missão, SWOT pessoal, gestão de tarefas, enfim, tem diversas ferramentas que eu vou aplicar de acordo com a necessidade do coach. Durante as sessões, eu vejo o que o coach precisa e a gente vai aplicando as ferramentas uma por uma. Essa parte é uma parte emocional, como eu já falei. Junto com essa parte emocional tem a parte técnica de estudos, que também é muito importante. De nada adianta a gente estar fortalecido emocionalmente se a gente não sabe o conteúdo. E como é que a gente pode tirar o melhor proveito do estudo? Como que nós podemos estudar para melhorar o nosso desempenho no concurso público? Como que podemos fazer para aprender mais em menos tempo? Isso todo mundo quer essa resposta, né? É aquela resposta de $1 milhão. Não é simples,
não existe fórmula mágica, mas existe técnica, existe metodologia, existe um estudo estratégico que eu ensino e acompanho a sua aplicação e vou corrigindo de acordo com a necessidade, de acordo com o que eu vejo que é preciso corrigir durante a preparação para o concurso público. Então, nessa parte técnica, a gente pode dividir o estudo em duas grandes áreas. Primeiro, temos o estudo passivo e depois o estudo ativo. É muito importante que a gente consiga diferenciar uma coisa da outra. O estudo passivo é aquele momento em que a gente vai receber o conteúdo sem raciocinar em cima. A gente não consegue raciocinar em cima do conteúdo enquanto estamos assistindo uma aula, ou então enquanto lemos. É necessário que a gente acompanhe o que o professor está falando, é necessário que a gente acompanhe as linhas que a gente está lendo, e dessa forma a gente não consegue raciocinar de forma a aprender o conteúdo. Então aí temos uma primeira definição que muitas pessoas não entendem muito bem. Mas existe uma diferença entre aprender e entender. No estudo passivo, a gente está focado em entender o conteúdo. A gente não sai de uma aula e aprende, sai explicando tudo o que foi dito. A gente sai de uma aula, consegue entender, tirar as dificuldades daquele conteúdo, chega em casa, estuda e começa realmente a aprender. Então esse estudo ativo, como é que funciona esse estudo ativo? Esse estudo ativo é no momento que a gente raciocina em cima do conteúdo. É o momento em que a gente consegue explicar o que a gente estudou para a gente mesmo de maneira simples. Aí sim a gente aprendeu. Eu pergunto para você, você consegue explicar para si mesmo o que você está estudando de maneira simples? Se a resposta for não, eu tenho certeza que a gente precisa melhorar o seu desenvolvimento, que a gente precisa melhorar o nosso estudo ativo, porque a gente só entende aquilo que a gente consegue explicar. E como é que nós podemos raciocinar nesse conteúdo? Então, esse estudo ativo, ele é concomitante ao estudo passivo. A gente precisa criar o nosso material. Por que criar o nosso material? Porque no momento em que nós criamos o nosso material, nós fazemos o poder de síntese do conteúdo, que é tão importante. Se a gente não consegue sintetizar o conteúdo, a gente não entendeu ainda. Essa é a grande realidade. Então, existem diversas formas da gente fazer esse estudo ativo, da gente fazer essa síntese. A gente pode fazer por resumo, a gente pode fazer por flashcard, a gente pode fazer por mapa mental, que é a ferramenta que eu recomendo. É a ferramenta que eu ensino a utilizar durante o meu trabalho de coach, porque as pessoas podem ter um pouco de preguiça no início da utilização da ferramenta, mas muitas vezes porque não sabe utilizar, porque não sabe fazer. Mas eu mesmo faço um mapa mental em poucos minutos e eu tenho um excelente material de revisão. A revisão é outro ponto muito importante. Então a gente já passou pelo estudo ativo, pelo estudo passivo, pelo estudo ativo, pela realização do nosso material, pela revisão. Revisão é um ponto básico da nossa preparação para concurso público. É ingenuidade pensar que a gente viu um conteúdo hoje, vai lembrar dele daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, e com a clareza suficiente para fazer a prova. É ingenuidade nossa. Precisa a gente fazer revisão e precisa ter um cronograma de revisões. Como que a maioria das pessoas fazem? Veja se você se enquadra nisso também. As pessoas às vezes acordam um dia e pensam, hoje eu vou revisar atos administrativos, e revisa. Só que isso não é a maneira correta, porque a gente pode estar deixando o material de fora, a gente pode estar deixando de revisar aquilo que é importante, de revisar aquilo que a gente tem dúvida, de revisar aquilo que precisamos aprender. Então essa parte é muito fundamental, que nós tenhamos um cronograma de revisões claro, que nós possamos controlar quais revisões a gente fez, qual que a gente não fez, para a gente poder lembrar do conteúdo ao longo do tempo. Tão importante quanto finalizar o edital é finalizar o edital lembrando do início daquela primeira aula que nós tivemos. Então é muito importante a revisão, um pilar da minha preparação é a revisão e também a realização de exercícios. As provas, elas são questões. Nós precisamos fazer muitas questões. Um concurso hoje em dia, de nível de dificuldade média, a gente precisa fazer 3, 4 mil exercícios. De dificuldade mais avançada, 5, 6 mil exercícios com tranquilidade. Então precisamos fazer exercício todos os dias. Precisamos ter um cronograma de realização de exercícios. Porque se a gente não tiver um cronograma de realização de exercícios, a gente vai cair também na revisão. A gente não vai saber como é que está o nosso desenvolvimento em cada ponto do edital, em cada conteúdo que a gente está estudando. Então, a base da metodologia é essa. A gente precisa fazer um estudo passivo, a gente vai precisar ler muito, a gente precisa criar o nosso material, a gente precisa também fazer revisões e questões. Em conjunto a isso, também a gente aplica simulados, então eu aplico simulados com meus coaches, que é muito importante a gente ter uma estratégia de realização de prova. As pessoas não têm uma estratégia.
Elas simplesmente vão para o dia da prova e a primeira matéria que vem elas começam a fazer. Não podemos fazer isso. Nós não podemos estudar 8 meses para chegar no dia da prova e ficar à mercê da prova. A gente precisa saber, por exemplo, quanto tempo demoramos para fazer uma prova de direito constitucional? Quanto tempo demoramos para fazer uma prova de português? Qual prova eu tenho mais facilidade e mais dificuldade? E no dia da prova a gente tem que ter uma estratégia. É claro que eu vou passar a minha estratégia, a minha forma de realizar a prova. Mas isso é uma coisa que a gente vai construir junto com você. Porque não adianta eu passar a forma que eu faço para você porque você é diferente de mim. Então toda essa metodologia que eu estou falando, ela vai se moldar à sua necessidade. Tudo isso parece uma caixa fechada, mas não é. Porque a gente vai se moldando à necessidade do aluno, as dificuldades e as facilidades que o aluno tem. Além de realização de simulados, a gente precisa treinar discursivas. Cada dia mais, a discursiva ela tem um peso maior no dia da prova. Ela pode tanto te tirar do concurso, como te colocar nas primeiras colocações. Então é necessário que a gente treine muito discursivo. O que é treinar discursivo? Não é escrever o que eu sei do conteúdo, não é escrever o que eu acho do conteúdo, é escrever o que o examinador quer ler. Isso é muito importante. A gente ter na mente que a gente vai escrever o que o examinador quer ler. E nesse sentido, eu faço análise das discursivas. Não dou nota porque eu não sou professor, mas eu reescrevo parágrafos, tenho uma experiência, já fui muito bem sucedido em muitas discursivas que eu ganhei mais de 100 posições por causa da minha discursiva. Então é muito importante que a gente se atente a isso também. Todas essas ferramentas, simulado, questões discursivas, são colocadas no momento correto. Não é no início do coach, às vezes é no meio para o final. A gente precisa evoluir ali 50%, 70% do conteúdo para a gente poder ter condições de fazer uma boa discursiva, para a gente poder ter condições de fazer uma boa prova. Outro ponto extremamente importante que é muito negligenciado é o controle nos estudos. Então a gente precisa saber onde que a gente está no conteúdo. Muitas vezes a gente não controla o nosso estudo e parece que o edital sufoca a gente. Muitas pessoas já se sentiram assim, talvez você esteja se sentindo assim, que o edital está te sufocando, que a gente evolui e não sente a evolução. A gente não sente a evolução porque a gente não revisa, porque a gente não controla o que a gente está fazendo. Eu vou agora mostrar como é que eu faço esse controle, como é que eu faço esse acompanhamento através de uma planilha que eu tenho, que eu também já contratei um programador para fazer um site, isso pode demorar um pouco, mas eu vou te mostrar como que eu faço esse controle com os meus alunos, como que a gente vai acompanhando o dia a dia dos estudos. Bom, dando andamento, para que você conheça mais esse trabalho da Fast Coach, esse trabalho que eu faço com os meus coaches, eu vou mostrar um pouco como é que funciona esse controle dos estudos, que as sessões elas são feitas quinzenalmente. Então, a cada quinzena a gente faz uma sessão, ela dura ali em torno de 1 hora e meia, 40 minutos, isso depende muito de quantas perguntas o coach faz, de como é que é feito o trabalho, e depende de qual ferramenta que eu aplico, porque a sessão ela tem 2 momentos. Primeiro, um feedback do aluno, então como é que foi aquela quinzena, se ele conseguiu cumprir as metas que foram estabelecidas na sessão passada, sempre tem metas para serem realizadas, e eu posso aplicar alguma ferramenta de coach. Eu analiso vamos dizer assim, dados analíticos de acordo com a planilha que eu vou mostrar para vocês, e no final de cada sessão eu envio um relatório ali, 2 dias depois, que eu vou mostrar também como é que funciona. Então eu vou para frente do meu computador aqui, vocês vão ver a tela do meu computador, para mostrar para vocês como é que é feito esse controle, como é que eu faço esse controle com os meus coaches. Então essa é a planilha de estudos da Fast Coach Concursos, essa é a visão geral dela. Toda vez que você abre, você tem essa visão dela. Aqui é uma aluna minha que está estudando para cartório, então a gente tem aqui a data de início do estudo, a data da prova, se o edital já foi publicado e quantos dias tem até a prova. Então eu vou passar por essa planilha de forma rápida. Durante as sessões eu explico com mais detalhes como é que ela funciona, todos os detalhes, mas aqui eu vou mostrar só a qualidade que ela tem e como é que eu faço esse trabalho de acompanhamento. Então aqui a gente tem as matérias do concurso, tem um nível de dificuldade de cada matéria, isso é de acordo com cada coach. Aqui está representando esse nível de dificuldade, se é fácil é verde, se é difícil é vermelho, assim por diante. Tem o peso de cada matéria e a quantidade de questões que caem na prova. E aqui, quantas horas a gente vai estudar cada matéria durante cada semana. Então, eu trabalho com ciclos de estudo. Então eu trabalho com ciclos de estudo. Cada ciclo de estudo desse, o aluno vai estudar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, depende de quantas horas o aluno vai estudar, depende de qual é o nível de concentração que esse estudante tem.
Então, tudo isso eu trabalho junto com o aluno. Como eu disse, não é uma metodologia fechada, é uma coisa que se adapta à necessidade e se adapta às capacidades do estudante, e é claro que a gente vai ampliar também essas capacidades. Aqui a gente já tem um primeiro ponto muito importante, porcentagem de conclusão do conteúdo no nosso estudo. Então, aqui a gente pode ver que direito notorial registral já concluiu 45%, processo civil 100%, direito empresarial 66% e assim por diante. Temos também a quantidade de questões feitas e a porcentagem de questões acertadas. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que direito notorial é 86%, eu sei que direito constitucional foram 60%, direito administrativo 65% e assim por diante. Tem também aqui as revisões atrasadas e a revisão que tem que ser feita hoje. Então a gente vê que tem dois conteúdos com revisões atrasadas e a revisão de hoje para ser feita ali em direito processual civil. Tem também a porcentagem da nota final de cada matéria. Então, a prova final vai ter 30% da nota em direito notorial registral e assim por diante. Tem aqui um gráfico com um nível de dificuldade, então 36% das matérias elas são médias, na verdade são difíceis, 27% fáceis e 37% médias. Aqui também tem as matérias, as revisões pendentes, então eu sei que de direito notorial tem 10 revisões pendentes, direito civil 9. Quando a gente clica em conteúdo, aqui vai ter todo o edital da pessoa. Então a gente pode navegar aqui para verificar que vai ter todo o edital de maneira bem simples, bem clara para a gente poder entender. Quando a gente clica aqui, tem 3 opções, 1, 2, 3. 1, a gente tem dificuldade no conteúdo, 2, a gente está concluindo o conteúdo, 3, a gente já concluiu o conteúdo e a porcentagem aqui ela vai modificando de acordo com o que a gente vai preenchendo. Toda vez que a gente conclui um conteúdo, a gente coloca a data de conclusão desse conteúdo. Quando a gente coloca a data, gera automaticamente um cronograma de revisões. Esse cronograma a gente vai rever dentro de 24 horas o conteúdo, 5 dias, 12 dias, 30 dias, 45, 60, 80, 100, 120 e assim por diante. É claro que as revisões elas podem ficar muito pesadas. Isso, como eu disse, é um cronograma que a gente pode modificar. Então, o cronograma de revisões, a periodicidade de revisão vai depender do seu concurso, do seu tempo de estudo, da sua evolução no concurso. Então, são diversos fatores que eu examino para mim poder determinar a periodicidade de cada conteúdo também. Porque aí tem conteúdos que a gente precisa rever mais e tem conteúdos que a gente precisa rever menos. Tudo isso é analisado durante a preparação do coach com o coachee. Então a gente tem aqui o controle de revisões, a gente pode, por exemplo, está em vermelho, a revisão está atrasada, a gente pode colocar 1, ela fica ok. E aqui tem também a quantidade de questões realizadas por ponto do edital. Isso que é interessante. Por exemplo, aqui eu sei que direito notorial registral, ela acertou 86%. E eu sei que dentro de leis notoriais, ela está com 38% de acerto. Então ela fez 40 questões e acertou só 15. Então esse é um ponto que eu preciso trabalhar com ela. É preciso para concurso, é preciso que a gente vá sabendo quais são as nossas dificuldades, aonde que a gente está errando, qual que é o nosso problema, aonde que a gente precisa melhorar. Então é muito importante que a gente saiba exatamente por ponto digital como que a gente está durante a nossa preparação. A gente tem aqui o quadro de horários, que a gente vai ter as horas de revisão, as horas que a gente vai estudar. Eu gosto de saber tudo que vai acontecer no seu dia a dia para que eu possa te auxiliar durante a sua preparação. No acompanhamento, a gente tem aqui as horas de estudados em cada dia, a gente pode selecionar um mês, a gente vai colocando, preenchendo as horas que a gente estudou por dia. Muito simples de preencher, uma planilha bem tranquila mesmo. A gente ainda tem, nesse menu inicial, a parte de legislação, que aqui a gente pode controlar a letra seca da lei, como é que a gente está indo durante o nosso estudo. A gente pode colocar aqui, por exemplo, a gente concluiu aquele conjunto de artigos da Constituição Federal, do Código Civil e assim por diante. Então essa planilha ela me traz um raio-x de como é que você está durante a sua preparação. É muito importante que eu tenha um feedback seu, do seu sentimento, mas é importante também que eu saiba exatamente o que está acontecendo durante o seu estudo. Eu não estou do seu lado no dia a dia, eu estou do seu lado durante toda a preparação. E dessa forma eu consigo estar ao seu lado no seu dia a dia também. Eu vou te mostrar agora um relatório de sessão, o relatório da primeira sessão. É um relatório que toda sessão, no final, eu demoro 1, 2 dias e envio um relatório para a pessoa. Então vamos voltar aqui para a tela do computador. Temos um relatório, esse relatório tem 6 páginas. Tem aqui o nome do coachee, o dia que a sessão foi realizada. Então aqui às vezes tem um texto motivacional, um texto que eu falo um pouco da minha experiência, um pouco de como é que eu faço para poder
para poder ter sido aprovado, o que eu fiz para poder ter sido aprovado. Nesse caso aqui eu explico qual que é a importância dessa primeira sessão e aí eu digo o que foi tratado, quais foram as metas, algum programa que a gente precisa baixar para poder melhorar o nosso desenvolvimento, algum vídeo às vezes motivacional, algum vídeo que às vezes explica alguma coisa. Então esse relatório é um relatório bem completo que diz tudo o que foi feito na sessão, tudo o que foi tratado, tudo o que foi trabalhado. É muito importante também a gente ter esse relatório. Então eu espero que você tenha gostado dessa explicação. Eu estou à disposição para marcar uma primeira sessão, para você entender um pouco mais, tirar dúvidas, para mim poder conhecer você também, as suas necessidades, para a gente poder fazer a melhor preparação com o seu objetivo. Porque o seu objetivo, na verdade, ele é o mesmo meu, que é a sua aprovação. Você pode verificar mais planos, você pode verificar os planos que eu ofereço, eles estão no site www.fastcoachconcurso.com.br/planos. E vão estar também na descrição desse vídeo o link dos planos e o link do meu e-book 5 passos para sua aprovação. www.fastcoachconcurso.com.br/ebook. Baixe e-book que ele está muito bom, ele está muito bonito. Me diga também o seu feedback, pode me adicionar no WhatsApp, que também vai estar aqui embaixo, para você poder ter uma melhor preparação, para a gente poder conversar, entender as suas necessidades e fazer a melhor preparação possível para você. Bons estudos e espero você no meu WhatsApp e no meu site.